Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Zanetti Podcast. Hoje estamos no nosso 10º episódio. E para isso, eu trouxe um amigo que ele vai falar a respeito de um assunto que muitos têm muita vontade de entender, muita vontade de saber, de praticar. Alguns dentro das 4 linhas são bem perna de pau, mas fora das 4 linhas as pessoas só opinam, que é o futebol como empresa. Trouxe aqui o Felipe, amigão meu. Felipão, queria que você se apresentasse, contasse para todo mundo quem é você, e depois eu vou começar a conversar um pouquinho aí para a gente entrar na trajetória e na sua história atual de vida. Poxa, obrigado pelo convite, prazer muito grande participar do seu podcast, participar do seu programa. Fico muito orgulhoso de ver um amigo tendo a coragem dessa iniciativa. Eu sempre falo que as pessoas falam, o segredo do caminho do sucesso foi passar muito por coragem, né, de quebrar barreiras, furar bolha, se expor de certa forma, mas construir um conteúdo diferente, interessante, para que você continue criando esse legado aí, esse laço dentro da odontologia. Então, obrigado pelo convite. Eu sou o Felipe Drummond, para quem não me conhece, tenho 37 anos, sou atualmente presidente do Magnus Futsal e fundador do Magnus Futsal, que está entre as principais equipes de futsal do mundo hoje, atual tricampeão do mundo, campeão da Liga Nacional de Futsal, enfim. Se eu for falar títulos aqui, a gente vai passar um bom tempo. Mas também tem uma agência de marketing esportivo, né? O Magnus nasce dentro da TFW, que é a agência de marketing esportivo que a gente comanda já desde 2011. Fora isso, temos outras iniciativas, CMO da More Skills, sócio da iTraffic, que é uma agência de tráfego pago e marketing digital. Temos também participação na Liga Feminina de Futsal, realizamos os eventos da CBF Futsal, que são todos os jogos das seleções brasileiras de futsal masculina e feminina. Então tem uma trajetória bem ampla dentro do esporte, uma carreira relativamente curta, né? Uhum. Já não sou mais tão jovem assim, a gente estava brincando fora do ar aqui, os cabelinhos brancos já. E a falta de cabelo. mas ainda bem, graças a Deus, a gente tem tido sucesso aí, conquistado grandes feitos no esporte brasileiro. E me fala uma coisa, Felipão, como é que foi aí a sua trajetória? Você acabou de falar que o Magnus ele surgiu até mesmo dentro já de uma outra empresa, de um outro conceito que você tem. Me conta como é que foi essa trajetória até o Magnus surgir. Eu fui atleta de futsal, sou nascido na Vila Maria, um bairro da Zona Norte de São Paulo, ali classe média baixa, e cresci ali com a maioria das crianças brasileiras, garotos, né, e meninas também hoje em dia, sonhando em ser um atleta de futebol, em jogar numa grande equipe. Joguei futsal dos 7 anos de idade, comecei na escolinha ali com 6 para 7 anos, fui federado, joguei em grandes clubes, Corinthians, São Paulo, Portuguesa, Juventus da Moca durante 6 anos, depois fui para o Corinthians, me profissionalizei no futsal, mas joguei pouco tempo, joguei profissional ali entre os 17 e os 20, 21 anos, nunca com grande destaque, reserva ali, era um semi-perna de pau, não chegava a ser tão perna de pau, mas eu era goleiro, aí parei de crescer também no campo, não consegui dar sequência depois do juvenil porque não tinha altura. Eu sempre estudei, as pessoas falam assim, você deu certo no futebol? Eu falo, considero que sim, porque eu acredito no esporte como uma ferramenta de transformação social, e eu tive bolsa de estudos da minha 7ª série até minha pós-graduação. Estudei em colégios bons, particulares, estudei em uma grande universidade, fiz pós-graduação numa grande universidade, graças ao futsal, graças ao futebol, que me proporcionava a bolsa de estudo integral para eu poder... Isso tudo aqui no Brasil? Isso tudo no Brasil. Eu fiz faculdade no Mackenzie, pós-graduação no Mackenzie. Estudei no grupo Drummond, Colégio Drummond. Curiosamente é meu sobrenome, mas eu não sou sócio da escola, não tem nada a ver. Um abraço até para o seu Osmar aqui, fazer um merchan, que é o dono do grupo lá e que me deu praticamente aí 5 anos de estudo num grande colégio, numa grande rede. E isso me deu embasamento, né? Me deu qualificação técnica, né? Estudo, base, para que eu pudesse tentar desfrutar dessa minha capacidade técnica, de tudo que eu tinha aprendido, com a minha experiência esportiva dentro dos anos que eu passei convivendo com a alta performance. E a gente foi indo. Quando eu me formo, eu trabalhava na Band, fiz faculdade de jornalismo, então não tinha nada a ver, assim, minha ideia era... Diretamente com o esporte. Minha ideia era fazer jornalismo. Quando eu entrei na faculdade, fui escolher o curso, eu falei, cara, eu vou fazer jornalismo para fazer assessoria de imprensa dos atletas que são meus amigos, né? Nessa época tinha o Jô, o Fagner, a Buda, Elton. Se eu dependesse deles, estava morto e pobre. São meus amigos, a gente tem amizade até hoje. Claro que a vida de todo mundo segue outros passos, mas a gente, quando se vê,
parece que está na 8ª série aí, né? Aquelas molecagens. Mas, de fato, eu fui por outros caminhos, consegui alguns atletas para fazer assessoria de imprensa, comecei esse caminho, saí da Band, né? Eu era estagiário na Band, aí quando eu fui ser efetivado, eu dei esse passo para trás. Falamos de coragem na abertura aqui, e tive a coragem de empreender naquele momento, com 22 anos. Teve uma pessoa, o Wagner Martinho, que ele era auxiliar técnico do Corinthians na época, e era um conhecido da minha família, e era uma pessoa que me orientava, que me encontrava no clube, conversava. E eu chamei ele para ser meu orientador na banca do TCC. Show. A gente falava sobre a influência da comunicação na profissionalização do esporte. Então já tinha conexão com o que nós fazemos hoje. E acabou o TCC, a gente tirou 10 de todos os professores, e ele, que era o meu convidado, deu 9,75. Aí a gente foi tomar uma cerveja para comemorar. Eu falei, eu gostaria de entender por que você, meu convidado, tirou 0,25 e eu não consegui sair com tudo 10. Ele, para você aprender que sempre tem algo a melhorar na vida. Mas vocês estão de parabéns. E nessa conversa, ele, e aí agora? Vocês estão formados? A gente estava com o Guilherme e o Marcelo, a gente era um trio lá no rádio documentário que a gente fez na época. E aí ele falou, e aí, o que vai fazer da vida? Vai continuar na Band? Eu falei, eu vou ser efetivado na Band e tal. Ele falou, você não falou que ia fazer jornalismo para abrir uma assessoria de imprensa? Eu falei, pois é, mas não tenho R$1, não tenho dinheiro, tenho que alugar uma sala, não sei nem por onde começar. Aí ele falou, se você não fizer isso hoje, você não vai fazer isso nunca mais. É fato. Eu falei, Vagnão, loucura, tô com 21 para 22 anos aqui, não tenho dinheiro, preciso ganhar dinheiro, guardar um dinheiro para tentar fazer isso. Ele falou, você tem 22 anos, você saiu da faculdade, você está namorando, e hoje é minha esposa, a Bruna, que legal. A gente namorava. Ele falou, você está namorando, daqui a pouco o tempo vai passar, você vai casar, você está lá na Band, você vai ver, aí daqui a pouco você tem filho, aí você financia um carro, compra um carro, daqui a pouco você compra um apartamento. Quando você vê a quantidade de dívidas que você já tem, os compromissos que você já tem, eles não vão permitir que você tenha coragem de arriscar. Sem dúvida. E aquilo mexeu comigo, e aí eu saí, eu sempre fui meio rebelde no sentido assim, disruptivo, sabe? Aí eu fiquei em casa pensando nisso, eu falei, quer saber? Eu vou empreender. Fui falar com meu pai falou assim, cara, o papai já abriu tanto comércio, não deu certo. Você tem certeza que você vai sair da Band? Eu falei, pai, tenho. Vou tentar, tô com 22 anos e o Vagnão tá certo. Se eu não fizer isso agora, não faço nunca mais. Ele falou, então eu te apoio. O que você fizer, o pai te apoia. Eu falei, então eu vou. Show. Fui, aluguei uma salinha que tinha uns 2 metros por 3, assim, tinha uns 5 metros quadrados, cabia 2 mesas. A gente alugou a sala, era eu e o Guilherme Mansueto, que está comigo até hoje lá no Magnus, ele é assessor de imprensa lá do Magnus, mídias sociais do Magnus. E aí a gente começou, cara. Ali começou, foi aquela luta, vai, não vai. Dentro dessa conquista de clientes da assessoria de imprensa, eu comecei a fazer algumas captações de patrocínio de material esportivo. Então eu tinha uma boa relação com a Nike, porque quando eu fui atleta, eu ganhei um torneio chamado Copa Nike, na época Batalha das Quadras, que é a Nike que promovia. E aí eu fiquei 3 anos sendo patrocinado pela Nike. Olha que legal. Era um contrato de 1 ano. Aí a gente criou uma boa relação ali. Eu sempre tinha essa articulação de conversar e faz amizade. E aí o contrato ia acabar. Eu falei, poxa, eu continuo no Corinthians aqui, cara. Me manda uma chuteirinha ali e tal. E a gente foi estendendo. Eu criei essa boa relação. Quando eu abri a assessoria de imprensa, eu tinha essa liberdade com o pessoal da Nike. Na época, o Ailton Prado, o Denis. Aí eu ligava para eles, fechei com o Thiago. Tiagão, se você fechar a assessoria comigo aqui, ó, eu posso te levar para a Nike. No mínimo, um par de chuteiro eu te arrumo. E o mercado ainda era incipiente, o mercado esportivo. Ainda tinha muita lacuna para ser ocupada. Aquilo foi dando... Que ótimo. Aquilo foi dando força para a gente foi consolidando como assessoria de imprensa, foi fazendo captação de patrocínio, até que eu faço uma captação de patrocínio em 2010 para o Santo André, no Campeonato Paulista. Depois eu venho uma placa para o Campeonato Paulista, para uma outra agência, para a propaganda estática. Eu venho uma placa para eles que tinham os direitos, com a Ali Combustíveis, empresa de combustível. Aí a gente consegue levar um patrocínio da Ali Combustíveis para o São Paulo Futebol Clube, em 2011, e vai ganhando corpo. E aí eu vou ganhando gosto, vou pegando gosto pela questão do marketing em si. Vou me especializar em marketing e comunicação integrada, porque eu era jornalista. Aí eu vou procurar especialização na área, que eu sempre falo que tem que caminhar junto. Né? Ah, legal, quero fazer. Cara, mas se especializa. Não tem nada como a educação. Vá procurar embasamento técnico para você ter autoridade naquilo que você está falando. Senão não tem fundamento, né? Não faz sentido, vira achismo, né? A gente abriu falando, tem muita gente que gosta de futebol e acha de futebol, opina sobre futebol, mas que tipo de conhecimento técnico eu tenho sobre aquilo? Então eu fui me especializar na área e aí comecei, e aí a gente transformou o que era uma assessoria de imprensa em uma agência de marketing esportivo, captação de patrocínios. Começamos a fazer captação para diversas outras agências, porque a gente não tinha cacife na época para
comprar os direitos do Campeonato Paulista, por exemplo, né? E o Magnus surge dessa dor. A gente queria criar um produto próprio, a gente precisava ter um produto próprio, porque o que acontecia? Eu fechava lá um patrocínio com o São Paulo, ou com o Campeonato Paulista. Passava um ano na hora da renovação, ninguém me procurava, eles fechavam direto com o cliente, então eu perdia. Então eu estava o tempo inteiro tendo que criar novos produtos e buscar novos clientes, porque eu tinha um tempo de durabilidade dos meus clientes muito curto. Sim. Né? Então a gente começou a fazer alguns eventos para esses clientes de ativação. O cliente comprava a cota do São Paulo, aí tinha um camarote. Aí ele falava, e agora? Precisa ativar o camarote. Quem ativa? Eu falava, opa, a gente ativa também, a gente pode fazer essa operação para você. Aí a gente começou a fazer essa operação. Ah, quero fazer um evento, um torneio de futebol society. A gente ia lá e fazia. Então a gente começou a fazer produção de eventos, a coisa foi crescendo. Começamos a atuar nessa área e em busca de um produto novo. Aí comecei a fazer corrida de rua. Vamos fazer corrida de rua. A gente começou a fazer, estava caminhando, não foi. Teve uma época que foi um boom da corrida de rua, né? Eu comecei a fazer corrida de rua. É engraçado essa história, que tem umas coisas que são os gatilhos da nossa vida. Eu acordei um domingo de manhã, estava passando no Esporte Espetacular, e aí no Esporte Espetacular a matéria dizia que o esporte de rua era o esporte mais democrático do mundo. Sim. E de fato, né? Qualquer pessoa põe o tênis no pé, se a pessoa tiver condição física de correr, vai lá e corre. Ela sai correndo. Não precisa ter um campo, não precisa ter grama, não precisa ter bola, não precisa ter nada. Ela pode correr até descalço. Então é o esporte mais acessível e democrático do mundo. E era um dos esportes que mais crescia. Tava naquele boom das corridas de rua em tudo que é bairro, em tudo que é cidade, em tudo que é canto. Falei, cara, vou fazer uma corrida de rua. Aí vamos nessa. Cara, e é gigantesco, porque você tem que mobilizar a cidade toda para correr. A gente fez uma corrida de rua em Campos do Jordão. Foi a primeira vez que Campos do Jordão fechou aquela avenida principal, que sai lá do... Esqueci o nome do bairro lá, o Betel. Sai lá do bairro principal, lá dos bares, né? Do shopping. E vai até o portal de Campos do Jordão. Caraca. Foi uma confusão. Porque Campos do Jordão tem aquela avenida. E a cidade, para atravessar de um lado para o outro, cara, tem que atravessar a avenida. Aí a gente fechou a avenida. Aí dos dois lados, a de cima e de baixo. Fechamos um lado, mas o cara que estava de baixo, que queria atravessar para ir no mercado em cima, não passava. Cara, foi uma confusão. Pra você ter uma ideia, o locutor da corrida foi o Fatioli. Lembra do Luciano Fatioli? Um grande amigo também, parceiro. Tá? Foi várias parcerias com a gente aí desde o começo. E aí o Fatioli deu a largada. E ele ia encerrar a corrida no final da corrida, né? Aí a gente falou, olha, tá tudo certo. E a gente de carro, né? Aí a hora que a gente chegou aqui, cara, como é que passa se a gente tinha fechado a rua inteira? Não passa. Não passa. Aquelas bizarrices de começo de carreira que você acha que planejou tudo e não planejou nada. Não tinha como passar pela cidade. A gente falou, cara, o Fatioli precisa chegar lá. Aí o pessoal com o rádio, o pessoal falava assim, não. E foi legal que a gente fez uma parceria na época com o Banco BMG e tinha prêmio. Era 10 mil reais pro campeão e tal. Olha então, que top. Cara, tinham quenianos. A feminina ganhou uma queniana. Olha. Tinha estrangeiro correndo. Foi irado. Desse ponto de vista, foi irado. Mas a gente, cara, e agora? Não sei o que. Aí o Fatioli, cara, daquele tamanho dele, o bicho é grande. Grandão. A gente botou ele na moto do cara do DSV. O cara do DSV, lembro até hoje do nome do cara, o Michel. Ele era o chefe do departamento de trânsito de Campos do Jordão. A gente falou, Michel, precisa salvar. Ele falou, não, sobe na minha moto. O Fatioli subiu na motoquinha, o capacete não entrava na cabeça dele, ele botou o capacetinho aqui, ó. Aí ele foi andando, a motoquinha chegou. A hora que a keniana já tava subindo a última ladeira pra chegar, chega o Fatioli de moto e pega o microfone. Olha lá, vai chegar, vamos dar a bandeirada. Correu com cara, ela, né? Sensacional. A hora que eu cheguei, já tava chegando todo mundo, que aí eu fui de carro aqui, quase que eu fui correndo no percurso. Um beijo, Fatioli. Boa, mas são histórias que a gente tem pra contar, assim, que foram passando. E aí eu conheço o Falcão nesse meio tempo. A gente, nessas nuances de clientes, de eventos, de tanto eventos promocionais quanto patrocínios, a gente tinha a Skin Cariol como parceira. A Skin Cariol, que depois virou Brasil Quirim, depois foi vendida para o grupo Heineken. A gente estava fazendo um evento para eles chamado Copão Nova Skin, que era um campeonato de futebol society, onde eles ativavam a marca nos bares das principais quadras de futebol society do estado de São Paulo. Esse evento começou a dar um retorno muito positivo para eles nas vendas. A gente foi ganhando força como agência lá dentro. E vocês que montaram todo o Copão, todo esse evento? A gente recebeu o briefing do zero, né? Normalmente, sistema de agência, né? O cliente vem, passa a ideia, o briefing inicial, ó, pensei em fazer algo com quadra de futebol society para vender mais cerveja, minha meta é tal, o conceito da campanha seria esse. E aí a gente, dentro disso, desenvolve o que seria o melhor produto para ele atingir aqueles objetivos.
Aí a gente criou o Copom Nova Skin, no final tinha a seleção de craques, que eram os pentacampeões e os tetracampeões. Então tinha Miller, Careca, Viola, Vampeta, Edilson Capetinha. Um barato, cara, foi um sucesso. Aí, isso 2011 e 2012. Aí, 2013, a gente tinha a Copa das Confederações no Brasil. E eles queriam falar de Copa das Confederações com a marca Skin Refri, mas eles não tinham direitos, porque a FIFA ela é bem leonina nesses eventos internacionais, e era tudo da Ambev. Falou, cara, não posso falar de seleção, não posso falar de FIFA, não posso falar de Copa das Confederações, mas preciso ativar isso de algum jeito. Aí a gente foi fazer o brainstorm disso, falou, cara, vamos ser honesto com o nosso produto. Porque eu sempre falo, Thiagão, no mundo do marketing, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é ser honesto com o teu produto. Sem dúvida. Não adianta você falar assim, eu vou vender esse copo d'água aqui. Cara, mas esse copo d'água é bom? É o melhor copo d'água do mercado? Porque se ele não for, não adianta eu falar que ele é o melhor copo d'água do mercado, que eu posso até fazer a venda uma vez e depois o cara vai odiar esse copo pro resto da vida dele. Porque ele vai pagar caro pelo copo e vai ver que o copo não é bom, o copo é ruim. Agora não, meu copo é o melhor do mercado. Então, legal, se posiciona. Se ele não for, vamos criar mecanismos que façam ele ser consumido. Pelo preço mais barato, pela acessibilidade, pela praticidade. Ele vai ter qualidade, mas eu não posso vender o que eu não tenho. Sim. É honesto isso. E, cara, a gente olhou e falou assim, vamos lá, skin refri, ninguém acorda de manhã e fala, oi, que vontade de tomar uma skin cola. Hoje é o almoço, filho, papai comprou uma skin cola hoje, que é sensacional. Cara, não é, né? As pessoas querem tomar uma Coca, uma Pepsi, e a skin cola acaba sendo uma opção por preço, né? Por preço. Ela é acessibilidade. O preço a gente compra a skin cola, skin guaraná, tudo, beleza. Dito isso, a gente falou, cara, só tem um jeito. Tava na época dos hot sites, né, Tiagão? A gente é velho, a molecada vai assistir aí. O que é hot site? Hot site era um site, mas era um hot site que era quando eu tinha uma cara promocional, né? Hoje são as landing page do RD Station. Então, o nome tá bonito. Mudou o nome. Era o hot site. Então, a Coca-Cola, a Pepsi, agora na Antártica, todos eles você tinha que pegar a tampinha, tinha um código, acessava o hot site para ir para uma promoção, para fazer um game, que somava pontos para ganhar uma mochila e tal. A Gatorade juntava as tampinhas, mais 20 ou 25 reais, trocava por uma mochila, por um squeeze e tal. A gente falou, cara, vamos fazer algo bateu, levou. Eu tenho que fazer com que o cara chegue na gôndola, olhe para aquilo, a criança olha e fala, mãe, eu quero aquela bola. Exatamente. Mas o refrigerante, não, eu quero a bola, o refrigerante, sei lá. Mas você vai tomar o refrigerante? Claro que eu tomo. Se você comprar a bola para mim, eu tomo. E tá tudo certo. E aí a gente fez uma bolinha e falou, cara, a bola por si só precisa ter um cara que autografe ela, tem que ser um cara top. Mas não pode ser do futebol. Mas tem que ser seleção. Mas não pode ser seleção CBF de futebol. Por que não podia ser futebol? Porque era tudo FIFA e tudo Ambev. Aí a gente escreve um monte de nome na mesa e a gente falou, cara, Falcão. Porra. Puta, Falcão, cara. Maior, vai pesquisar a vida do cara, o maior de todos os tempos no futsal, voando. Tinha acabado de ser campeão em 2012 na Copa do Mundo, aquela que ele teve a paralisia. Um cara extremamente família, com 2 filhos, casado, não bebia, não tinha nenhuma polêmica. Assim, pô, o Vampeta é meu amigo, mas não dava pra eu chamar o Vampeta pra falar de refrigerante. Nem ele ia falar, ô, Filipão, ele me chama de Drummond de Andrade, vai falar, ô, Drummond, pô, você quer que eu fale de refrigerante? Pô, me leva pra falar de Nova Skin que eu vou com o maior prazer. Inclusive, ele fazia parte do Copom Nova Skin. Mas não dava pra falar pro Vamp e fazer refrigerante, ia ser alguém que conversasse com aquele produto. E o Falcão era esse cara. Aí a gente falou, Falcão, cara, vamos atrás do Falcão. Vai daqui, vai de lá. Aí a gente tinha parceria na época com a Umbro. O Falcão era da Umbro. Aí o Edu Pogeto, que até hoje hoje ele é o head de marca da Umbro. O Pogeto me passou o telefone do Falcão. Falou, cara, liga pra ele aí, fala com ele. Ele falou que pode ligar. Aí liguei pro Falcão, a gente negociou e fechou um acordo para ele ser o garoto propaganda dessa campanha. Show. De Copa das Confederações para Skin Cariol. A campanha foi um sucesso. A gente bateu todas as metas. Na época, acho que foram mais de 250 mil packs vendidos de refrigerante. Então, foi um sucesso absoluto. E eu me aproximei do Falcão por um monte de amigos em comum que a gente tinha, porque até então eu parei de jogar futsal e nunca mais trabalhei com futsal. Não tinha nada assim conectado. Eu ia sempre para o caminho do futebol, que movimenta as maiores cifras. Então, ou a gente trabalhava com ativação promocional, ou a gente trabalhava com captação para o futebol. E aí, quando eu começo a conversar com o Falcão, a gente com N amigos em comum, no meio, né? Eu lembro que eu joguei com o Greuto, né? Fui terceiro goleiro do Greuto no Corinthians, e o Greuto é padrinho do filho mais velho do Falcão. Que legal. Aí a gente tava jantando, e ele falou, cara, sério, não acredito que você conhece o Greuto. Eu falei, pô, conheço, sei se ele vai lembrar de mim, né? Faz 6 anos que eu não jogo mais. Não, vou ligar pra ele aqui agora. Aí chamou o Greuto, a gente conversou, bateu papo. E aí criou uma afinidade. Dito isso, eu falei, Falcão, e aí, o que você pensa pro final da tua carreira? O que você vai fazer e tal? Ele falou, Fê, eu vou morar em Sorocaba.
Falei, mas por que em Sorocaba? Ele falou, não, vou morar em Sorocaba. Eu comprei uma casa lá, que era uma casa de veraneio, para passar com a família nas férias, que ele é de São Paulo, capital. Ele aí gostei da cidade, comecei a fazer alguns investimentos imobiliários por lá, criei vínculos de amizade. Quando eu me aposentar, eu vou viver em Sorocaba. E eu tive uma sondagem no lançamento da pedra fundamental da Arena Sorocaba, do Paulo Scaff, que falou, vamos montar o SESI Futsal em Sorocaba, porque o SESI é muito forte lá em Sorocaba. Vamos montar o SESI Futsal em Sorocaba. Aí ele falou, claro, vamos, onde é que eu assino? Tal, não sei o quê. Ele falou, mas aí a gente teve 2 reuniões e o projeto não vingou. Ele falou, poxa, seria fantástico ter um projeto, seria meu sonho ter um projeto de futsal em Sorocaba. Eu vou morar em Sorocaba, vou encerrar a carreira na cidade que eu vou morar, levar meus filhos para a escola. Eu falei, Falcão, você tem projeto disso? Ele falou, cara, não tenho nada, só teve essa conversa do Paulo Scaff e tal. Eu falei, quanto custa um projeto de futsal? A gente estava no Viena, no aeroporto de Guarulhos, ele chamou o garçom, pegou um papel de guardanapo, conta essa história, é fato, parece brincadeira, mas é real. Ele escreveu lá, um goleiro top ganha tanto, o segundo goleiro ganha tanto, o outro goleiro ganha tanto. Um fixo top, aí ele fez 3 jogadores por posição, ele falou, e mais o Falcão, 15 jogadores, uma comissão técnica vai custar tanto no total. Eu falei, e a logística? Tá? Ele falou, a logística você pesquisa, os jogadores é isso aqui. Mas Juro, ele já tinha os nomes dos jogadores? Jeito. Cara, ele botou alguns nomes ali, depois mudaram, assim, mas ele botou alguma ideia de nomes, alguns vieram, outros mudaram, que nem o Rodrigo Capita tava nessa listinha do guardanapo. Ele, não, o alemão, ele falou, o alemão, tem que pegar o alemão lá, o alemão é meu parceiro, tava comigo na Copa. Como é que é? Torpedo, né? Torpedo humano. Torpedo humano. Ele, o alemão é meu parceiro, eu ligo pra ele, ele vem. Vou falar com o alemão, a gente tira ele do Carlos Barbosa. E tirou do Tramontina, com a força toda, e ele veio e tá com a gente até hoje. O Rodrigo hoje é o maior jogador da história do Magnus, disparado, por todos os números, títulos, né? E aí montou essa estrutura. Eu falei, Falcão, posso montar um projeto para você disso aqui? Ele falou, pode. Aí eu voltei, ele tava indo pro Kuwait fazer um evento. Imagina, eu tinha 25 para 26 anos. Tava de frente com o Falcão, com a agência de marketing ali, recém-formada. Cara, era a chance da minha vida, né? Sim. Ou dá certo ou dá certo. Não tinha. Eu saí de lá, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu ligava para os amigos para contar que eu tinha jantado com o Falcão. Não sabia se eu já começava a fazer Você falava, Bruna, vou ter que ficar fora um tempo que vou ter que focar nisso. Cara, não sabia se eu começava já a fazer o projeto, se eu ia correndo para casa, contava pra minha mãe e pro meu pai, sabe? Aquela coisa de... Aí fiz tudo isso ao mesmo tempo. Liguei para um, liguei pro outro, passei em casa, fui no bar encontrar os amigos, fiz tudo. E, cara, tava com o Falcão, os caras não acreditam. Você tá falando com o Falcão aqui, cara, aqui, ó, me ligou, tava com ele, jantei e tal, não sei o que, beleza. Aí, cara, mergulhei nesse negócio, comecei a trazer todas as experiências que eu tinha quando atleta, que eu não gostava, que eu não achava legal, e comecei a escrever no projeto. E o principal, que foi o grande diferencial que fez a gente convencer a Brasil Quirim na época. Um projeto de futsal, ele custa, projeto top, entre 4 e 6 milhões, 4 milhões, 5 milhões e meio por ano. Quando isso para uma empresa, publicitariamente, isso é nada. Isso não é muito dinheiro. Eles gastam muito mais em publicidade, em campanhas. Não é muito mais. A Skin Cariol, naquela época, só com a marca Nova Skin, gastava 100 milhões por ano de publicidade. Uau. Então, assim, o problema não era dinheiro. O problema era eu convencê-lo a realocar 5 milhões para o meu projeto. Sendo que não ia ter o nome deles direto, né? Na época foi Brasil Quirim Futsal. Era o name rights, era com eles. Eu falei, eu preciso mudar isso. Como é que eu faço isso? Então, o que a gente fez? Aí veio a cabeça da agência. Cabeça da comunicação, que foi a grande diferença. A gente criou uma plataforma de comunicação que tinha uma equipe de futsal. Então, o que eu fiz? Eu enumerei todos os eventos que eu entregaria. Então, eu peguei e falei assim, vamos lá. Quantos jogos nós vamos fazer fora de casa? 30 jogos na temporada. Quais cidades eu vou visitar? Vou visitar Cascavel, Jaraguá do Sul, Belo Horizonte, Brasília. Então, vamos colocar todas essas cidades. São José dos Campos, vamos colocar. Cada cidade que eu visitar aqui, eu vou fazer uma ação de ponto de venda no supermercado. Eu vou levar o Falcão, o Rodrigo, na outra eu vou levar o Thiago, o Ricardinho, na outra eu vou levar... Todo hotel que a gente tiver hospedado, a gente vai receber o pessoal no café da manhã, a gente pode receber outra turma no almoço, para fazer ação de relacionamento com os stakeholders da empresa. Na hora do jogo, eu consigo receber até 5 pessoas para entrar no meu vestiário, para fazer autógrafo, foto, vídeo. Eu consigo acessar a quadra com 2 pessoas. Eu consigo fazer X visitas na fábrica. Eu consigo visitar 5 distribuidoras durante o ano que for do interesse de vocês. Eu consigo fazer um jogo na fábrica de Recife. A gente enumerou tudo isso e davam 75 eventos no ano. Quando você diluía o valor do projeto pelos 75 eventos, saía barato. Sim. Saía um custo-benefício interessante que eles já estavam acostumados a gastar. Então, eu já estava falando a língua deles. A gente vai fazer 75 ações de ponto de venda, 75 ações promocionais e vai custar tanto. Beleza? Beleza. O que tem de diferente nisso?
vocês gostaram da performance do Falcão? Porque nisso eu já tinha informação que o Falcão tinha bombado na campanha de Copa das Confederações. Vocês querem manter o Falcão na companhia, querem um projeto pro Falcão na companhia, não querem? Quero. Pois é, o Falcão vai ser o embaixador e o garoto propaganda desse projeto. Sério? Sério? Mas ele vai nos 75 eventos? Não necessariamente nos 75, mas a gente pode estipular pelo menos 20, 25, 30 que ele vai estar presente. Já é pra caramba, né, bicho? E ele vai jogar num time. Como assim? A gente vai montar um time de futsal. Que se tudo der errado, a gente tem 10 jogos ao vivo no Sport TV. Se tudo der certo, a gente tem 30. Como assim montar um time de futsal? Eu falei, porque toda essa plataforma de ações de ponto de venda que eu tô te entregando, ela faz parte da montagem de uma equipe de futsal. A gente vai montar um time de futsal com o Falcão como principal atleta, com no mínimo mais 3 jogadores de seleção brasileira. Esses caras vão disputar a Liga Nacional de Futsal. Mas como assim? A gente vai fundar um clube, vai comprar uma franquia, eles vão jogar. A gente vai ter um time em Sorocaba que vai jogar a Liga Nacional de Futsal, e esse time vai dar toda essa entrega para vocês de ponto de venda. Você vai comprar as ações de PDV, uma plataforma de comunicação, e eu vou te dar um time que, se tudo der errado, tem 10 joguinhos no Sport TV. Agora, se tudo der certo, meu amigo, você vai ser campeão nacional, sua marca vai bombar, vai estourar. Cara, colocou os caras lá em cima. E aí a cereja do bolo, né? O Falcão tinha voltado do quad, falei, Falco, você vai comigo na reunião. Aí ele ficou do lado de fora na recepção, assim, ó, de repente, a hora que a gente terminou de apresentar, ele, pum, entrou. Aí parou a fábrica no dia. Ele falou, não, vocês estão com o tempo. O Falcão, para isso, é um cara espetacular, super de negócio, né? Ele ficou na fábrica, visitou a fábrica inteira, anunciou a faxineira, tirou foto com todo mundo. Eu sei que a gente chegou lá umas 10 da manhã, a gente saiu de lá quase 4h30 da tarde, já com o jurídico e com o contrato assinado, com o MOU assinado, em termos de intenção assinado. Aí, dali pra frente, cara, oportunidade da vida, né? A gente teve que fundar o clube, porque tudo era uma ideia no papel. Aí você precisa comprar a franquia, fundar o clube, arrumar o restante dos patrocinadores, ir no prefeito falar. O prefeito nem sabia. Eu vou fazer um time. Vou fazer um time. Ó, tá aqui pra você assinar. Não quero saber. Não, pra mim não existe, não. É só assinar aqui. Eu vou fazer um time em Sorocaba. Eu lembro que a gente foi lá e falou assim, não, mas como assim? O que a gente precisa fazer? Eu falei, prefeito, a gente precisa de uma ajuda na logística, precisa de ajuda aqui, precisa de um ginásio, né? Precisa terminar a obra lá. Não, mas eu nem sei como tá a obra. Tinha uma pilastra na obra. Sério. Pior que é verdade. Aí não tinha nada. Ele falou, não, preciso ver como é que tá tudo isso e tal. Tchau, prefeito. É o seguinte, essa altura do campeonato, projeto vai ter. Ele tá na mão de Sorocaba, a gente quer Sorocaba. O Falcão quer Sorocaba, cara. Ou a gente se une... você vai falar não? Ou a gente se une pra dar certo, ou eu vou ter que ir pra Indaiatuba, vou ter que ir pra Votorantim e tal. Mas o Sorocaba, desde o começo, abraçou o projeto e não tinha como ser em outra cidade. A gente é sorocabano. E Votorantim tá acho que tudo tem certo. time de futebol, não tem? Votorantim teve o Votorati, mas não teve, ele foi campeão. Eu não sei como é que tá hoje, não vou nem ser injusto, mas ele foi campeão da Copa Paulista, depois acho que deu uma quedinha. Sim. Sorocaba tem o São Bento, né, tradicional, que tá na 2 do Paulistão, que é centenário na cidade. E aí, cara, dali nasceu o projeto. Aí a gente fica 2 anos com o projeto Brasil Quirim, ganha tudo. Né? É o primeiro time, primeiro e único até hoje, equipe de esportes coletivos a conquistar todos os títulos possíveis no primeiro ciclo. Então, nos primeiros 3 anos de vida, a gente conquistou Paulista, Nacional, Continental e Mundial. Isso nunca aconteceu na história. Nunca foi nenhuma equipe de esportes coletivo conquistou todos os títulos possíveis no seu primeiro ciclo. Então, a gente atingiu esse foi o primeiro feito da nossa história, assim, como equipe. Aí, quando a gente ganha a Libertadores no segundo ano, tá tudo certo, lindo, maravilhoso, a gente recebe uma ligação do seu Valdir Scavacini, que na época era o manda-chuva, o CEOzão lá da Brasil Quirim. Aí, Falcão, certeza, agora é para renovar o contrato mais uns 4 anos. Campeão da Libertadores, cara. A gente falou que se ganhasse um título ia ser no 3º ano. A gente chega campeão da Libertadores, senta na mesa, troféuzão, coisa linda, maravilhosa, mas eu tenho uma má notícia para vocês. A gente vai encerrar o contrato. Falei, quê? Caraca. Como assim, cara? A gente vai encerrar o contrato. A empresa está no processo de venda, compliance, a gente tem que zerar todos os contratos, reestruturar tudo. Não é pelo resultado, não é pela performance. Vocês são fantásticos, magníficos. Eu quero ajudar vocês a conquistar, a buscar outros patrocinadores. Tem um monte de contato. Pô, um cara ímpar, o Valdir. E aí, cara, eu vou ajudar vocês, mas não pode mais com o Brasil Quirim. E aí foi outra boa sacada nossa, porque a gente teve a humildade de olhar para trás e ver tudo que tinha dado errado. Porque quando a gente desenhou a plataforma de comunicação no papel, ela foi linda, maravilhosa para vender o projeto. Quando a gente começou a executar, tinha uma equipe de futsal no meio. Então não era só fazer entrega publicitária, porque os caras no final querem ganhar, cara, querem competir. Sim, então não dava para eu fazer 75 eventos, não dava para eu fazer um café da manhã e o almoço, dava para fazer o café da manhã. O almoço eles já queriam privacidade, porque o treinador quer que eles concentrem no jogo à noite. Sim. Então a gente pegou tudo que tinha dado de errado e tirou.
para buscar um parceiro novo. E a maior dificuldade que nós tínhamos, a arena não estava pronta, então a gente treinava em Sorocaba, mas jogava em Paulínia, depois a gente foi jogar em Itapetininga. Eu não era de Sorocaba, Falcão não era de Sorocaba, as pessoas envolvidas não eram de Sorocaba. E o projeto não jogava em Sorocaba e a Brasil Quirim não era de Sorocaba. E Sorocaba é uma cidade rica, uma cidade industrial, uma cidade com potencial financeiro gigante. As pessoas de Sorocaba enxergavam o projeto como se a gente estivesse lá explorando a cidade. Esses caras não são daqui e faz todo sentido, eles não estavam errados. Esses caras não são daqui, chegaram na cidade, estão pegando apoio da prefeitura, eles não jogam aqui, não moram aqui. Então, assim, é uma cidade de dormitório, eles vieram aqui ganhar dinheiro. Não dá um emprego para as pessoas daqui. E como a Brasil Quirim não era de lá, mas ela tinha um contrato com a gente leonino, que foi um erro nosso no primeiro momento, que também não dava para imaginar, a gente não podia ter outros parceiros. Então a gente tinha a Umbro, Material Esportivo, e a Brasil Quirim não podia ter mais ninguém. E aí as empresas da cidade, os empresários da cidade, que são os grandes formadores de opinião, eles ficavam chateados, porque o cara gostava do projeto, torcia pro projeto, era fã dos atletas, e ele falava, pô, eu quero ajudar, cara. Pô, eu tenho uma empresa de água, eu quero dar água pro time. Ah, não pode. Pô, eu tenho uma empresa de ônibus, eu quero ser o parceiro de ônibus aqui. Putz, não pode, cara. Brasil Quirim, sacanagem. A Brasil Quirim não deixa aparecer sua marca e tal, que tava no contrato. Aí a gente mudou isso, aí a gente falou assim, cara, a gente precisa agora deixar de ser uma plataforma de comunicação para se tornar uma plataforma de negócio. Para fazer parte do coração da empresa. Para que a comunidade que está no entorno, no chão da fábrica, tenha orgulho de falar, cara, esses caras são da minha cidade, eu vou lá ver o jogo, eu vou torcer, vou vestir a camisa desses caras. E aí a gente começa a pesquisar diversas empresas, mapear diversas empresas, indústrias sediadas em Sorocaba, com a planta Fabril em Sorocaba, entre várias idas e vindas. Eu morava em São Paulo e ficava na Castelo Branco, eu via aquele caminhãozão amarelo com a Ana Maria Braga passando toda hora, né? Magnus. Eu falei, cara, essa aí a gente precisa falar com esse pessoal. E aí a gente chegou neles, a gente conseguiu falar com eles, na época o Leandro, que trabalhava com a gente, que era o nosso coordenador comercial, o Leandro conseguiu, via Emílio Bota, que é jornalista da Globo, contato da Regina, que hoje, olha que loucura, hoje ela é esposa do Rodrigo Capita, e aí ela era coordenadora de marketing, coordenadora de comunicação da Magnus. E aí a gente conseguiu contato com ela, ela passou para o João Pisa passou para o seu Adir, que é o proprietário, e a gente conseguiu uma reunião para apresentar o projeto. Que era da cidade. Era da cidade. A Magnus fica, a planta dela, Fabril, em Salto de Pirapora, que é a região metropolitana de Sorocaba, que tem 2,5 milhões de habitantes. Aí tem Sorocaba como capital, com 800 mil habitantes, aí você tem Votorantim, Alumínio, Salto, Itapetininga, Salto de Pirapora, Itu, tudo dentro desse satélite. E aí a gente chegou neles, mas a base deles é toda em Sorocaba, o marketing de Sorocaba, o financeiro em Sorocaba. E a gente chegou neles, cara, e eles abraçaram o projeto assim, super se entusiasmaram. Eles procuravam naquele momento um pilar de marketing institucional que pudesse dar tração para o negócio. A gente expôs todas as dificuldades que a gente teve com o Brasil Quirim e falou assim, cara, a gente precisa ter longo prazo no contrato. E aí o Adir, que era o proprietário, ele falou assim, eu só entro nisso se for longo prazo. Se for um negócio de 1 ano, a gente não vai fixar a marca, não faz o menor sentido. Eu só acredito nisso aqui se for longo prazo. Eu falei, poxa, isso é o meu sonho, é tudo que eu quero ouvir. Porque aí não é fixação da marca, é só venda de produto, né? Que foi o que a Brasil Quirim queria. Não, e que aí não necessariamente vai vender o produto direto, porque não é o conceito do esporte, né? O esporte é brand equity, trazer tração, né? Associar as qualidades do esporte ao seu produto, né? Isso tem que virar uma coisa unificada. E aí a gente começa esse trabalho com a Magnus, com a permissão de ter outros parceiros locais. Então hoje a gente tem Bodytech, a Penalty, Vitafor. Eu vou falar aqui, vou me estrepar porque eu vou esquecer de alguém, mas a Prefeitura de Sorocaba. A gente teve durante muitos anos a Unimed, que hoje não está mais. Já tivemos Baterias Líder, Ocel, Sorocaba. São vários parceiros que vêm, Águas Clarina, vou esquecer, certeza. Colégio Coque. E aí todos esses Decathlon, todos esses parceiros, eles se somam, né? A Magnus é o patrocinador principal, realmente, e a gente virou meio que um corpo da Magnus. Hoje o projeto ele é independente em termos de gestão, tudo, mas a gente está dentro da Magnus, a gente criou uma relação de muita confiança com a Magnus, a gente participa, eu me sinto um membro da Magnus, sabe? Eu estava outro dia numa reunião falando de patrocínio, daqui a pouco eu estava vendo uma rede de supermercado, eu estava vendendo ração pro cara. Falei, por que não tem Magnus aí na gôndola? É verdade. Falei, então, vamos conversar. Aí já fiz a ponte ali do pessoal da fábrica com eles. Então, hoje a gente é parte da fábrica e fez parte desse crescimento. Claro que não foi o time de futsal que fez a Magnus crescer como cresceu, mas a gente fez parte. E é muito legal. É a divulgação da marca, né?
E é muito legal ter o reconhecimento deles, né? Sim, sem Você dúvida. ouviu os proprietários da empresa, o seu Adir, os diretores, o João, as pessoas, o Diego, a Amanda, falar, reconhecerem isso pra gente é muito gratificante, né? Mostra Porra, assim, pra caramba. poxa, aquele projeto que a gente desenhou lá com 25, 26 anos no papel, Bom. de ser uma plataforma de comunicação, com uma equipe por trás e tal, ele deu certo, ele funciona. E aí hoje o time, esportivamente, é uma potência mundial. E a Magnus, que brigava na época pela 4ª posição no mercado, hoje ela é líder de mercado. Hoje Olha ela que tem top. 6 plantas, está abrindo construindo a 7ª e 8ª planta. Tem mais de 500 SKUs no portfólio dela. Então, assim, ela virou a maior fabricante de ração da América Latina em volume, né? Ela é top of mind em diversos locais, a marca Magnus. E é muito gostoso, cara. Recentemente o senhor Adir, ele fez um podcast, participou de um podcast também. E aí ele falou assim, cara, é impressionante, eu fico muito feliz, por exemplo, quando a gente vai abrir um mercado novo, exemplo, tá? Eu vou abrir um mercado lá em Goiás, aí eu chego em Goiânia, ninguém conhece ainda a minha marca, aí o vendedor vai lá e fala, olha, eu sou representante da marca de ração, do grupo Adimax, que tem a Magnus do time de futsal, não, essa eu quero, mas demorou para chegar aqui. Que legal. Então, isso, porque o time acaba, cara, a gente foi bicampeão mundial na Tailândia, não tem Magnus na Tailândia, mas o dia que a Magnus resolver entrar no mercado da Tailândia, o que é? cara, os tailandeses vão falar, eu lembro, é do time do Falcão, o time do Rodrigo, foi campeão. Você sabe, Felipão, que assim, a gente vê toda essa trajetória, cara. O que você falou foi uma aula de estratégia de marketing, estratégia de empresa, para realmente conseguir construir aí uma inteligência. Pode colocar. Esquenta não. Conseguir construir aí uma inteligência dentro de uma empresa. E pensando na parte administrativa do próprio clube, né? O clube pensando no clube de futebol, né? Pensando aí no time de futebol. Existe classificação como os outros? Tem o principal, tem a categoria de base. Como que funciona isso daí dentro do Magnus? Esse era um dos pontos, por exemplo, com o Brasil Quirim, que era outra coisa que não engajava com a comunidade. A gente não tinha categoria de base. Show. Então as categorias de base não existiam. Quando a gente converte para Magnus, também era um desejo mútuo, né? A gente falou, cara, a gente precisa montar e estruturar a categoria de base para gerar engajamento com a cidade, para ter atletas da cidade. Hoje a gente tem jogadores de Sorocaba, criados ali com a gente, que se tornaram profissionais, que estão jogando em outros clubes ou estão aqui. O Gabriel, que subiu da base, o Dieguinho, que está com a gente, profissional, que jogou na nossa base. Então, a gente tem profissional jogando no campo. O Lucas Halter, do Botafogo, jogou nas categorias de base do Magnus Futsal. Que animal. Então, a gente tem atletas tanto no futebol quanto no futsal com sucesso. E começa sempre no futsal. O futsal é o berço do futebol brasileiro, né? Os grandes craques, todas as bolas de ouro que o Brasil ganhou, eles jogaram futsal. Né? Isso não é coincidência. Você sabe que o Bento está aqui, ele veio porque ele é louco por futebol e quando a gente vai treinar, vai brincar lá em casa, eu falo para ele o seguinte, bicho, pega o Messi, que foi um cara que você conheceu pessoalmente. Tive essa honra. Cara. Mas daí eu até brinquei com eles, que deve ter os pelos e falar, caraca, eu tô do lado de uma das maiores figuras que a gente tem atualmente dentro do futebol. Os toques que ele dá de futsal, não é? Não é aquele toque longo que o cara sai correndo, não, é ali, né, um a um ali que ele vai dando, que ele vai conseguindo passar. E a base do futsal a gente percebe, a gente via os vídeos do Ronaldinho Gaúcho, né, quando ele estava no futsal, que fazia aquelas coisas, e a gente percebe o quanto a categoria de base, cara, é importante, né? É que o grande lance do desenvolvimento técnico do futsal é uma questão de espaço real. Né? É real, é uma questão óbvia, é matemático. Você tem alguns números, cara, eu não vou lembrar de cabeça, a gente tem até uma apresentação que fala isso, mas se eu não me engano, um atleta, uma criança, ela toca 6 vezes mais na bola no futsal do que no futebol. Ela finaliza, você tem uma finalização, acho que é uma finalização a cada 30 segundos no gol. Então, assim, eu não sei se o número é exatamente esse, então eu não vou me apegar tanto aos números, mas, de fato, é coisa assim, 5, 6, 7 vezes a mais o tempo de contato com a bola dentro do futsal, a quantidade de finalizações dentro do futsal. Então, vamos lá. Se você está querendo desenvolver, tecnicamente, uma criança, se você quer que ela desenvolva os seus fundamentos e que ela evolua, como é que ela vai jogar campo com 12 anos de idade? Faz sentido. Não faz sentido.
E a gente perdeu um pouco da mão, aí vou entrar numa seara aí, então, que é polêmica, mas a gente perdeu a mão do futebol, sabe? Por que o Brasil não ganha mais Copa? Por que o Brasil não... Cara, é um negócio que é empírico. Vamos lá, o meu filho tem 5 anos. Meu filho foi fazer escolinha, começou a treinar e tá jogando e tal. Aí ele cansou. Filho, por que você não quer jogar? Aquela coisa de criança, no começo não fala, chora, tal, não vai. E ele adora, ele vive com a bola o dia inteiro. Ele acorda chutando bola, ele dorme chutando bola. E eu nunca falei pra jogar bola, até porque tem uma pressão natural, porque o pai trabalha com isso, todo mundo, vai jogar no Magnus, vai jogar no... Cara, deixa o moleque em paz. Mas ele adora, e aí, óbvio, você adora, nosso papel é, quer jogar, filho? Quero. Tá bom, vamos lá na escolinha e tal. E ele falou, papai, eu quero jogar com o tio Jean. O tio Jean é o que dá aula no prédio e tal. Por quê? Não falou de cara. Passado 2 meses e tal, criança, vai tirando. Filho, por que você não quis mais jogar tal? Você estava indo no clube. Pai, porque eu não tem jogo lá. Então, assim, ele realmente, eu levava ele, não tinha treino coletivo, não tinha contato com a bola. Você começa a criar uma série de exercícios, o futebol brasileiro, a gente teve... Aí é minha opinião, tá? Isso não é fato. O futsal toca mais vezes na bola e forma os fundamentos melhor do atleta, isso é fato. Isso não sou eu que estou falando, isso tem inúmeros estudos e diversos professores fazendo isso, inclusive o Marquinhos Xavier, que é o treinador da Seleção Brasileira de Futsal, tem vários livros e teses sobre esse tema. Isso. Tem se tornado um grande especialista mundial sobre esse tema. A importância do futsal na formação do futebol. A gente tem um rapaz no Santos, o Felipe Sá, que é um fenômeno nessa transição. Para mim, acredito que o melhor trabalho hoje no Brasil de fazer a transição do futsal para o futebol. Onde é que eu acho que o futebol brasileiro se perdeu um pouco? Perdeu um pouco da tua essência, da tua característica. O Brasil, como característica mesmo de país, um erro nosso e faz parte, a gente é um país relativamente jovem perto dos outros, a gente não tem o costume de escrever aquelas coisas que a gente faz. A gente não relata os nossos sucessos. Então a gente não tem uma biografia, a gente não tem um livro relatado do Zagallo. Verdade. Como é que o Zagallo ganhou a Copa? O que o Zagallo pensava? A gente tem algumas entrevistas dele falando, algumas coisas, mas sempre pro lado passional. Mas, cara, o Zagallo não era só paixão. Não. A gente teve o Carlos Alberto Parreira, que foi criticado várias vezes. O time do Parreira jogando dá saudade hoje. Sim. Que a gente falava que era um jogo chato. Hoje a gente vê o Guardiola com o Manchester City, a bola roda de um lado pro outro, roda de um lado pro outro, a gente acha legal. Uhum. E aí você vê ele falar que aprendeu com a gente. Sim. Só que como a gente não escrevia aquilo, não relatava aquilo, não transformava aquilo em biografia, né? em livros, para que a gente pudesse ter estudo técnico. Livros técnicos. Né? Técnicos. Uhum. A gente não escrevia isso. A gente não desenvolveu metodologias que nos fizeram chegar ao sucesso. Enquanto isso, o europeu, que por uma questão econômica e por ser um continente mais antigo que o nosso, por ser país mais antigo, eles têm uma força como produto maior que a nossa no futebol. O futebol europeu, produto, Champions League, é maior que as nossas competições aqui, fato. Tecnicamente, não. Por isso que eles contratam todos os nossos jogadores aqui, os sul-americanos, os argentinos e tal. Mas como eles desenvolveram esse produto, eles precisavam achar maneiras de ganhar da gente. Então, o que eles fizeram? A gente teve um desenvolvimento natural, físico do esporte, todas as modalidades tiveram um desenvolvimento físico do esporte, e eles desenvolveram metodologia de treinamento, eles escreveram, eles começaram a fazer isso. E aí a gente, na ânsia de resolver esse problema, a gente, ao invés de construir as nossas com base no nosso, a gente começou a pegar deles, e está fazendo isso até agora. Caraca. A gente está achando que os treinadores portugueses são os melhores do planeta. Cara, o Abel Ferreira está fazendo um grande trabalho. Sim. Qual é o treinador brasileiro, português que fez um bom trabalho aqui? O Jorge Jesus ganhou a Libertadores. Mas ninguém lembra que ele estava perdendo de 1-0 até os 49 do segundo tempo. Aí o Gabigol achou 2 gols e ele ganhou. Se ele perde aquela Libertadores pro River Plate, ele não fez o trabalho ruim. Sim, não era tudo isso. Ruim, um trabalho ok. Sim. Então assim, calma. A gente tem grandes treinadores. A gente tem a CBF Academy fazendo um trabalho, mas a gente precisa desenvolver e pautar o nosso trabalho. E aí, com isso, eu, quando fiz categoria de base, eu não fui jogador profissional. Mas vários atletas saíram da minha geração e se deram bem. Sim. Né? Cara, o jogador treinava futsal à noite, a gente treinava futebol à tarde, saía da escola, às vezes, quando tinha bolsa de estudo, treinava na escola, aí saía da escola, treinava futebol, saía do futebol, treinava futsal à noite. Hoje, com 12 anos, o cara quer tirar o jogador lá do Magnus, aí vai pro Ituano, vai pro Corinthians, vai pro São Paulo, vai pro São Paulo. Não, a gente quer esse jogador teu aí, mas vamos fazer uma parceria, ele vai vir pro campo, qualquer coisa, se não for... Mas ele não pode mais jogar futsal, não. Aí ele para com o futsal com 12 anos. Vai perder os fundamentos. Quanto mais um garoto tocar... É repetição. Tiagão, o profissional que você é hoje, você não era quando você saiu da faculdade. Não. O profissional que eu sou hoje, eu não era... Eu fiz uma reunião hoje lá na agência com os meninos. Falou, você monta um projeto muito rápido para montar propósito, impressionante. Você montou em 1 hora. Eu falei, mas eu faço isso há 15 anos. É normal. Sim.
Sim, sem dúvida. O processo que a gente escreve, pede para vocês seguirem, é um processo que para mim já está automatizado de tanto que eu fiz. Então, é normal que seja mais fácil, mas daqui 15 anos você vai fazer melhor que eu. Porque na tua idade eu nem fazia, então... Sim, sem dúvida. São processos. A gente está deixando a essência do futebol brasileiro de lado. A gente está copiando um modelo europeu. Aí outra coisa, quem são os nossos grandes jogadores hoje? Do futebol... Vou perguntar pro Bento que está aqui. Quem é o grande jogador do futebol hoje, da seleção brasileira, para você? Vini Júnior, né? Fala outro. Hendrick. Os dois têm 1,70 m. Os dois são magrinhos. São fortes fisicamente, fortes, lógico, musculatura. São magros. Vou falar outro. Rodrigo. Se pedir outro pra ele, é o Rodrigo. É o nosso trio de ataque, não é? Sim. Aí tem outro, o Rafinha, que joga no Barcelona. Todos eles têm uma características. Leves, magros, baixinhos. Vai assistir um jogo da categoria Sub-15 hoje, de qualquer clube grande aqui, vai ver se você encontra esse perfil, esse estereótipo. Só cara grande. Por quê? Porque virou uma indústria, virou um negócio. A gente está pensando em realizar o atleta para esse atleta performar numa futura venda com o futebol europeu. E a gente está fugindo da nossa característica. A gente está querendo achar o Haaland. A gente não precisa achar o Haaland, a gente nunca teve o Haaland na vida. A gente tem o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, o Rivaldo, o Ronaldo Fenômeno, o Romário, agora tem o Hendrick, o Vini Júnior. Contato com a bola. O brasileiro gosta do contato com a bola, a gente não pode mudar isso, cara. E a gente está mudando a essência do nosso futebol, cara. A gente está com essa coisa de trazer, de importar a cultura europeia para cá, do toque de bola, do box to box. Que box to box, cara? Joga a bola na ala, faz a ultrapassagem. A gente assiste o Campeonato Brasileiro, tinha uma nomenclatura que era internacional, né, que era o tal do overlap, que era o lateral tocar a bola no atacante e passar na linha de fundo, isso não existe mais. Não. A gente foi assistir o jogo do Corinthians contra o Atlético, não chutam mais de fora. É uma coisa que eu falei pro Bento, eu falei, não faz sentido. E assim, parece que o lateral, ele tem medo de ir pra cima do zagueiro. Né? Fica só rodando a bola, só rodando a bola, só rodando a bola. E eu falei, ainda brinquei com o Bento, eu falei, será que eu, que penso errado, tenta? Qual que é o problema de você tentar? Né? Que era aquela habilidade que a gente tinha lá atrás. Né? Era a coragem, mas essa coragem, ela vem... o diferente são poucos. Né? E você tem que lapidar o talento. Aí, por exemplo, aí você pega os caras que estão aí bem... o Marcelo. O Marcelo foi o Marcelo. Por quê? Porque o Marcelo era o diferente. Era o cara que não estava nem aí, que quebrava. Que era polêmico muitas vezes e quebrava. O Guilherme Arana se destaca. Por que o Guilherme Arana se destaca? O Guilherme Arana chega no fundo, cara. É simples. O Fagner hoje já não está mais tão bem. Normal, idade, tudo. Aí hoje critica. O Fagner já não está mais tão bem. O Fagner, quando estava bem, é fato. 80%, estou falando aqui sem pesquisar, mas eu aposto que é. 80% das assistências do Fagner, linha de fundo, tapa para trás. Hoje o Fagner chega na intermediária e cruza. Você entendeu? Sim. Aí tudo bem. No caso do Fagner, ele tem qualidade para fazer. Aí já é uma questão física e tudo, e tá tudo certo. Chega a idade para todo mundo. Mas o mais jovem, ele não faz porque ele é inibido a fazer desde o começo. Sem dúvida. Ele é inibido a fazer. E aí não adianta o treinador vai assistir aqui e vai falar, não é bem assim. É assim, eu vou assistir jogo. Outro dia eu tava assistindo Ibrachina e Palmeiras. Aqui no Ibrachina, na Moca, né? Aqui a gente tá em São Paulo, né? A audiência é pro Brasil inteiro. Mas aqui em São Paulo, o Ibrachina é um time de empresários que tá disputando as principais competições. Aí tava o Sub-15 e o Sub-17. Cara, é muito louco. Você vê o time do Palmeiras muito forte fisicamente, ganhou os 2 jogos até com certa tranquilidade. Mas você vê mais qualidade técnica em alguns jogadores do Ibrachina, de característica. Entrou um garoto lá, um menininho lá que eles chamavam, acho que de Passarinho, um menino do Rio Grande do Norte, 15 anos. Cara, o moleque canhoto, habilidoso, bate bem na bola, cobrava escanteio, cobrava falta, pegava a bola, procurava o jogo, drible 1 para 1, sabe? E mais magro, mais franzino. Só que às vezes esse garoto é podado, ele já cai na coisa. E o treinador não tem culpa. Porque o que acontece? O cara faz o jogo lá. Se ele dá essa liberdade e perde um jogo, ele é mandado embora. Sim. Então o erro tá na essência, cara. Eu lá no Magnus, as pessoas falam, categoria de base e tal. Não, tem que ganhar. É óbvio que ganhar é legal, cara. Ganhar é uma delícia. Ganhar é muito bom. Mas a categoria de base, se não ganhar, eu não tô nem aí.
Os nossos treinadores das categorias de base, eles têm uma estabilidade lá que acho que não tem lugar nenhum do mundo. E eles sabem. Eu falo, cara, aqui o trabalho é desenvolver o atleta. Legal isso. A gente quer que o atleta chegue, que nem o ano passado, subiram 5 atletas. Tem 5 atletas que subiram do sub-20 para o profissional. Né, cara? É isso que eu quero. Por acaso, eles são tricampeões sub-20, foram para a seleção, tudo. Que bom. Quando você une os dois, é ótimo. Mas, cara, se eles perdessem a final e subiram 4 atletas, eu vou mandar embora o treinador do sub-20 porque perdeu pro Corinthians a final. Cara, tá tudo certo. Felipe, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. E como que vocês fazem toda essa... Porque o atleta, aí a gente vê, né? Ele vai crescendo dentro da carreira dele, né? E ele vai se esforçando mais fisicamente. Como que vocês fazem esse trabalho físico? E depois eu queria entrar até também na parte da odontológica, que é aquilo que a gente vem conversando. Mas primeiro o trabalho físico. Como que vocês começam a treinar ou trabalhar fisicamente esse atleta para que, desde a categoria de base, para quando ele chegar no profissional, ele já está estável e não já começando lesões? Tiagão, assim, é uma área até que eu já nem tenho tanta autoridade assim para falar, né? É mais do que eu vejo ali no dia a dia, assim. Mas dentro dessa característica, de tudo que a gente está falando, de não perder as características, é engraçado isso, porque assim, a gente vai falando e convido vocês a entrar no nosso canal do YouTube, youtube.com/Magnus Futsal, e lá vocês vão ter jogos tanto do Sub-20 quanto da categoria adulta. Show. E vocês olharem o biotipo dos nossos atletas do Sub-20. Isso é legal. A gente tem atletas com esse estereótipo. A gente teve recentemente o Leozinho, que era um menino magrinho, franzino, que foi o melhor jogador jovem do mundo 2 vezes. Olha que top. A gente teve o Ricardinho, que acabou de ir para o Cazaquistão, ficou 5 anos com a gente. Também era um menino que veio do Rio Grande do Norte, franzino. O Lucas Gomes, hoje fixo da seleção brasileira, também era um menino... É natural, depois eles vão encorpar, vão ganhar força física. Porque fixo, teoricamente, o cara tem que ser mais... Mas eles têm que ter qualidade com o pé. Então a gente valoriza muito isso. A gente valoriza muito a qualidade do jogo. E a força física é um caminho natural. Ele vai atingir a maturidade física dele com 21, 22 anos e vai se estabilizar. E tá tudo certo. Eu não preciso que ele seja um touro com 18 anos para ele dar porrada no sub-20 e a gente ser campeão sub-20. Tá, beleza. Aí ele estourou o joelho. Mas é assim, tô falando sem o embasamento técnico da coisa. O que eu sei que a gente tem, desde sempre lá, é um controle de carga, né? O atleta hoje, de modo geral, e a fisiologia evoluiu muito, né? Tanto a preparação física quanto a fisiologia, mas a fisiologia, acredito que nesse caso é a que dá o suporte da questão das cargas, né? Então hoje cada atleta trabalha com uma carga individualizada. Olha que legal. Então isso é bacana, porque eu lembro da minha época lá de categoria de base, segunda-feira a gente ia correr no Parque do Piqueri para fazer treino físico, aí, hoje é 10 km para ganhar resistência. Todo mundo corria 10 km lá. E para quê? Às vezes, hoje em dia você fala para alguém correr 10 km, você tá louco? Sentido, por que eu vou correr 10 km? Nem para treino, para maratona você corre tudo isso. Então mudou muito. Então assim, a essência, né, do treinamento evoluiu demais. A preparação física, eu acredito que a preparação física, né, e aí coloca a preparação / fisiologia e a medicina / fisioterapia esportiva, elas evoluíram, demais, acho que é o que mais evoluiu no esporte mundial de maneira geral. E a fisioterapia brasileira de recuperação é a melhor do mundo, top, disparado, né? A medicina esportiva também, a ortopedia esportiva e a fisioterapia é um negócio de louco. O que os fisioterapeutas conseguem reabilitar, fazem, né, aqui, e aí o Renanzinho nosso lá, que é um dos melhores que tem disparado, assim, não é porque tá com a gente. O Kleber Barbião, também do Paraná, que é o mentor do Renan e tá na seleção brasileira hoje também, outro fenômeno. Até cuidou do Neymar agora, essa lesão do joelho, tem feito algumas coisas com o Neymar. É um dos físicos que tá recuperando. Então, assim, são caras espetaculares, fenomenais. Então, o que eu percebo que mudou? Hoje o atleta chega, ele tem uma carga específica. Uhum. Isso é trabalhado no dia a dia, isso acontece. Olha, esse atleta hoje não pode treinar tanto, diminui a carga para não machucar, vai aqui, vai ali. Então tem um controle bem rigoroso em cima disso para você entender como é que está o dia a dia do atleta e evitar o máximo possível as lesões. E Felipão, meio que a gente já está indo aí para os finalmente, eu queria saber de vocês, que aí é uma pergunta que eu tenho, e depois eu vou encaixar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Como que o esporte, de um modo geral, vê odontologia?
se tem uma preocupação dos clubes, você que já participou de vários clubes, mesmo lá atrás, quando você era atleta, se existe essa preocupação ou se ele ou se tem lá um consultório, um dentista, alguém que esteja dentro do clube apenas para ser uma coisa emergencial. Existe uma preocupação disso ou não? Passa-se batido? Legal, de verdade. Thiago. Não, e de verdade, cara, e existe. É legal. Eu acho que o que falta é uma maior propagação da importância disso. Show. Mas hoje, se você pegar duas coisas que tem praticamente em todos os grandes clubes de futebol hoje que tem um CT estruturado: odontologia e podologia. Podologia, olha só, faz todo sentido. Né? Poxa, o cara lida com o pé do atleta, cara. Uma unha encravada pode gerar um problema irreparável para um atleta. Sim. Né? O que ela pode vir a ocasionar uma unha encravada mal cuidada, infeccionada, e perde a unha e não consegue andar, o atleta fica 3 meses fora. Sem correr ele não consegue... Cara, parece uma besteira, entre aspas, né? Algo que no nosso cotidiano é besteira. Mas, cara, como é que... Faz todo sentido ter... E os CTs hoje, os centros de treinamentos, praticamente todos têm. E se não tem, tô falando de alto nível, né? E se não tem, tem algum tipo de parceria. Por exemplo, o Magnus. A gente sempre teve parceria com algum consultório odontológico, desde o início do projeto. Tanto para a categoria principal e as categorias de base. E as categorias de base lá, até mencionar isso, que eu gosto de valorizar o trabalho das pessoas. As categorias de base lá, depois que veio a Magnus, a gente fez uma fusão com a ASF, que é a Associação Sorocabana de Futsal, que é capitaneada, foi fundada pelo Tonão, o seu Tonão, que é um grande admirador do futsal. Um abraço aí pro grande Tonão, foi vereador da cidade já há muitos anos. E o Edmilson, que hoje é o presidente da ASF, que toca a ASF. E aí a gente fez essa fusão, então virou tudo Magnus, né? Que legal. E as categorias de base são trabalhadas e coordenadas por eles, e hoje a gente ajuda na captação de patrocínio, ajuda na orientação, é tudo bem integrado, mas tem uma gestão, tem um diretor lá, que é o Ed, um presidente à parte ali, que faz um trabalho apaixonado e magnífico. Então, é importante frisar isso, sempre gosto de valorizar. E a ASF, a gente nessa linha de buscar parcerias, tudo, a gente tem hoje uma parceria com a Faculdade Anhanguera, de Sorocaba, onde a gente utiliza toda a estrutura deles. Então, assim, as categorias de base que não tem um patrocínio direto, aí a gente tem lá, eles utilizam a odontologia com os universitários, a fisioterapia com os universitários. Então, a gente também faz esse trabalho com a garotada, com a molecada. Agora, o que eu vejo, assim, por exemplo, eu vejo muito pouca tese sobre o quão isso ajuda. Lógico, a gente sabe que vai diminuir índice de lesão muscular, vai diminuir o índice inflamatório, mas fala-se muito pouco sobre isso. Né? Sim. Quando você termina a temporada, esse ano a gente bateu recorde de lesões, poucas lesões, tal, beleza. A que se deve isso? Né? Normalmente, pela prevenção, controle de carga, o trabalho de mobilidade, que evoluiu muito, né? Hoje faz muito trabalho de mobilidade para evitar lesão. Não, acho que até mais do que aumento de carga, né? Aumento de força física, né? Faz muito trabalho. Eles fazem praticamente todo o treino ali, o aquecimento, trabalhando mobilidade, trabalhando esse estímulo muscular para que a musculatura esteja pronta ali. Algo muito louco. Na nossa época a gente alongava, eles praticamente não alongam mais, né? Tudo com movimento. E pouco fala-se sobre odontologia. Eu acho que é algo que deveria ter mais valor no esporte, porque eu sinto que é reconhecido. Ninguém fala, eu nunca vi ninguém falar assim, não tem que ter. Não tem necessidade. Né? No meio do esporte, as pessoas têm plena noção de que, cara, se eu tiver um problema dentário, esse problema vai me gerar consequências no meu joelho. Sim. Pode me gerar uma consequência no meu músculo da coxa, né? Uhum. Mas não é tratado, é pouca informação sobre. Sim. E você sabe que, assim, é algo que eu acabo estudando muito a respeito dessas interações musculares. E a gente acaba percebendo que realmente, eu até conversei com uma fisioterapeuta faz um mês, que ela é uma menina super reconhecida, e ela falou que mesmo os fisioterapeutas, às vezes, não acreditam nessas relações musculares, né? O que se chama de cadeias musculares. E para mim ainda existe um conceito que realmente deveria estar muito ligado à fisioterapia. Porque às vezes uma mordida que o paciente tem, uma respiração que ele não faz correta, pode ser que isso interfira.
E o que seria para um atleta é igual a gente pensar num carro que você pode colocar um chip e aumentar a potência dele. O que poderia ser para um atleta se a gente conseguisse aumentar isso? Né? No mundo hoje que o detalhe faz a diferença. Faz a diferença. Felipão, queria que você, para a gente finalizar, de tudo isso que você falou, cara, você deu uma aula passou aqui. rápido demais. Pô, já deu 1 hora, bicho. Que você falasse uma frase, tá? Pensasse em alguma coisa que fosse, vamos pensar para um atleta, pensar para o Bentão, que fosse uma frase que você falasse, ó, isso daqui para mim eu tirei de toda dessa minha carreira, dessa minha história, eu tirei essa lição. Por quê? São essas lições que eu acredito muito que faz com que as pessoas, às vezes em algum dia, igual a gente estava conversando, às vezes num dia de bad, leia e fala, cara, preciso mudar, isso que vai fazer meu mindset mudar. Tem alguma coisa na sua cabeça que você... Tiagão, cara, hoje a gente tem, né, eu falo assim, comecei relativamente jovem, né, com 24, 25 anos, montando um projeto desse tamanho, e hoje a gente tem a oportunidade de ter a honra de estar aqui contigo no podcast, falando para centenas, milhares de pessoas, fazer palestra, participar de summits e rodar aí o Brasil, falando do case de sucesso que a gente construiu, né. Eu falo assim, uma frase, eu gosto de trabalhar 3 palavras assim nessa ordem, que é sonhar, acreditar e realizar. Eu acho que são 3 pilares que falta para as pessoas às vezes, né? E até uma passagem hoje comigo, eu fui no barbeiro, né, fazer a barba para chegar aqui. Bonitão. E aí eu tava conversando com ele, cara, e ó que bacana, né, como é que são as coisas. A gente batendo papo. E aí ele comprou um apartamento recentemente, né? Sempre morou de aluguel. Aí ele falou, não, eu comprei. Eu falei, aí o apartamento, como é que tá e tal? Ele falou, cara, tá legal pra caramba, tô gostando, pô, diferente, quando é nosso, outro cuidado. Mas eu tô com umas ideias na cabeça, pensando, quero crescer, quero evoluir, né? E eu tô pensando já em vender. Aí eu falei, sério, meu, tá pensando? Até um abraço pro Danilão aí, né? Aí eu falei, ô, Danilão, vender. Ele falou, cara, tô pensando em vender pra ampliar o salão. O meu salão, aumentar o salão e tal. E eu tô lá, e ele cortando o cabelo e fazendo a barba. Eu falei, ô Dan, deixa eu te falar um negócio. Faça. Você tá sonhando, né? Agora acredita no teu sonho. O sonhar é você ter a ideia, você querer crescer. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ascender na vida. Uhum. Ninguém quer nascer aqui e morrer aqui. A gente quer ir pra frente. Sim. A gente quer passar, a gente quer evoluir, quer dar condições melhores para todo mundo que a gente ama, quer mudar a vida das pessoas. Né? Agora, quando você sonha, você precisa acreditar naquele sonho. E o acreditar naquele sonho é você trazer elementos de responsabilidade para aquele sonho. Até onde isso é real? Aí eu falei para ele, Daniel, aí em frente o salão tem uma casa para vender. Eu falei, e essa casa? Ele falou, é do seu Manuel. Eu falei, você conhece o seu Manuel? O seu Manuel é meu amigo, corta o cabelo aqui, já está 2 anos para vender. Eu falei, quanto custa essa casa? Ah, custa XYZ. Eu falei, pô, chega para ele, oferece XY. Quanto é que você tem? Você tem? Não, eu falei, cara, você já tem 1/4 da casa. A casa tem 50 metros de fundo, isso é uma casa enorme. Você mora no fundo, faz o salão na frente, faz aqui a entrada paralela, daqui a pouco você coloca uma geladeira, você vende um negocinho, eu tô aqui, tomo uma Coca-Cola. Ah, mas isso não influencia nada. Pô, se você fizer R$100 por dia, você já está fazendo R$3.000 por mês ali, dessa brincadeira. Entendeu? Aí você começou a fazer R$3.000, esses R$3.000 já é metade da parcela que você vai pagar o financiamento que você fez para completar a casa. Só que você não está mais pagando aluguel. Só que aí, em vez de ter só a sua cadeira ali, você tem mais 2 cadeiras, tem 2 caras cortando cabelo com você. Seu faturamento pode triplicar. Né? Ah, não, triplicar é exagero. Tá bom, pode dobrar. Mas aí você não atende mulher, aí você pega, você vai ter casa, 50 metros de fundo, faz um salãozinho à parte no ambiente e começa a atender mulheres, que gastam muito mais. O markup é muito maior. Coloca uma manicure, faz isso. Aí ele falou, pô, mas você já me deu um monte de ideia aqui. Eu fico pensando nisso, parece um negócio impossível. Eu falei, cara, não é impossível. O problema é que a gente sonha e a gente esquece de acreditar no sonho. Uhum. E acreditar não é só falar assim, se Deus quiser vai acontecer. Acreditar é você colocar no papel, com responsabilidade, para criar formas de realizar. Que foi exatamente como vocês construíram o Magnus. De realizar. Top. Porque se eu parasse para pensar, pô, meu sonho era ser jogador. Uhum. Meu sonho era ser jogador. Eu não fui jogador. Aí eu falei, vou fazer faculdade para fazer assessoria de imprensa dos jogadores. Eu tinha esse desejo de trabalhar com esporte. E aí, poxa, não tá indo tão bem. Tem vai, não vai. Aí eu comecei a captar patrocínio para outro mercado. De repente, eu encontrei com o Falcão. Veio a oportunidade. Aí eu soube aproveitar aquela oportunidade, criar o projeto com responsabilidade,
acreditando naquele sonho e realizando. Então, assim, as pessoas, elas travam às vezes. E aí, uma pergunta que é rotineira, fala assim, mas por que ninguém pensou nisso antes? Você pode ter certeza que milhares de pessoas pensaram naquilo antes. Mas só você teve coragem de realizar. De acreditar que o seu sonho era Eu cheguei no esporte, no futsal, que as pessoas falam, poxa, mas vocês revolucionaram o futsal. Vocês mudaram a forma de pensar do futsal. Vocês chegaram no futsal, ninguém tinha mídia social direito. Hoje todo mundo tem videomaker, mídia social, assessoria de imprensa. Vocês revolucionaram o futsal. Vocês estão revolucionando a forma das pessoas enxergar o esporte. Cara, mas isso que a gente está fazendo, a gente não está inventando. Não. A gente busca elementos externos para trazer e adaptar para a nossa realidade. Sim. Mas por que ninguém foi lá e fez uma websérie com um youtuber que nem a gente fez com o Fred? Ninguém pensou nisso? Claro que pensaram. Mas ninguém teve coragem de dar a cara a tapa, colocar um youtuber e podia dar errado. A gente podia ter perdido e feito a pior campanha da história. E você sabe que eu tava vendo, eu não sei quem falou, não sei se foi o Rodrigo que falou, cara, a gente jogava pra ele fazer o gol. Foi, a bola não entrava, E a bola não perdia entrava. gol. E a gente achou que não ia mais fazer o gol. Lembro que na hora que tava acabando a série, no lance do escanteio, a Andréa Juste, que foi a diretora-geral da série, ela já tava com uma champanhe a comemorar, né? A gente brindou, vamos brindar, a série acabou e tal. Eu falei, calma que o futsal tudo pode acontecer. Ela, falta 3 segundos. Eu falei, mas calma, vamos esperar acabar. Aí foi, saiu o gol do Fred. Ela, meu Deus, foi uma loucura. Estourou na hora. Estourou, ninguém bebeu, virou Fórmula 1, né? Mas assim, a grande mensagem que eu falo é sonhar, acreditar e realizar, sabe? Eu acho que muita gente para na hora da coragem de realizar, sabe? Tem que ter coragem para realizar, cara. Tem que sair da zona de conforto. E se você não fizer, não vai acontecer. E aí pro garoto que quer jogar futebol, que gosta de futebol, cara, ser jogador de futebol é 0,5%, 1% de todos os garotos que gostam de futebol. Só que o futebol, o futsal, o voleibol, o esporte em geral, o basquete, ele é um universo que cabe em todas as áreas. Tem dentista no esporte, tem ortopedista no esporte, tem médico de outras áreas, nutrólogo, nutricionista, fisioterapeuta, administrador, formado em economia, economista. Você tem todas as áreas dentro do esporte. Porque o esporte cada vez mais profissional, ele demanda isso. Você tem o gestor de arena, que é o grande administrador que vai gerir a arena. Você tem o marqueteiro. Você tem o jornalista, que vai fazer a assessoria de imprensa. Então, todas as áreas cabem dentro do esporte. E, às vezes, o jovem, ele fica com aquilo na cabeça, eu quero ser jogador, eu quero ser jogador. Aí ele vai, constrói e tem que jogar, tem que se criar no esporte. É a melhor ferramenta que tem educacional para transformar a sua vida, fazer você aprender os pilares da disciplina. Tem que participar, respeitar o professor, treinar, ir no jogo. Tem jogo sábado à tarde, eu queria ir pra praia. Não vai pra praia, vai jogar. Tem jogo, você não gosta de futebol? Futebol é isso, joga. Mas quando chegar no momento que não você jogador de futebol, aquilo não pode ser um limitador do teu sonho. Ao contrário. Aquilo te abre um leque gigante. Você pode fazer uma universidade com bolsa de estudos. Você pode ser economista e trabalhar num clube. Você pode fazer o IPO de um clube de futebol. Sim. Tem muito caminho para ser construído. Filipão, cara, você deu uma aula de marketing, uma aula de negócios, uma aula de vida. Essas 3 palavras cabe, cara, em qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida. Seja até mesmo comprar um dia, quero comprar uma caneta, cara, é tudo na vida. Bicho, eu tenho que te agradecer muito, de verdade, de coração, não só pela amizade que a gente tem, pelo respeito que a gente tem, por ter a oportunidade, cara, de estar próximo de você, de conseguir te consultar em alguma coisa, de estar com você em negócios que a gente tem dentro lá da clínica. Tenho muito que agradecer. Agradecer você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui. Cara, sei que você é corrido pra caramba. Você fica indo pra cima, pra baixo, fazendo um monte de coisa. De verdade, de coração. Coisas que você já fez para mim e para o meu filho, te agradeço aqui presencialmente e publicamente. E, cara, o que você precisar da gente, cara, pode contar que a gente está sempre junto, Felipão. Imagina.
Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Importante falar que a gente se conhece pelo trabalho do Thiago, e não porque eu sou presidente do Magnus, por nada. Eu tive a sorte, a gente teve a sorte de eu morar na rua do consultório. Hoje eu já mudei, mas a gente morava ali bem pertinho. E fui no consultório para fazer um tratamento dentário mesmo, e a gente criou essa amizade, essa afinidade. Ter vocês hoje como clientes na agência, para a gente é um prazer muito grande, ter construído essa relação de amizade também. Parabéns pelo projeto, parabéns por sonhar, acreditar e estar realizando. Acho que ainda está no começo aí, tem tudo para crescer ainda mais. Muito satisfatório, não posso ir embora sem deixar uma camiseta aqui para você. Eu vou tomar a liberdade de abrir aqui. A liberdade de abrir. Essa camiseta é especial. Esse ano a gente faz 10 anos de Magnus Futsal. É aqui que mostra ela, né? Top, então hein? São 10 anos de Magnus esse ano. A gente traz o emblema... Obrigado. Dourado. O emblema dourado. Show. O petzinho de 10 anos, tudo. Vou falar que eu vou ter que trancar em casa, porque senão... As 7 chaves. Obrigado mesmo. Pô, e de verdade, Felipão, isso daqui, cara, mostra... Eu vejo o ouro como muitas vezes uma conquista. Cara, e toda a história, e você me contou, sabia algumas coisas, mas saber toda essa história que passou, cara, é sensacional. E a gente tem um negócio aí, Tiago. Tem que escrever um livro, hein, bicho? Cara, eu tô em débito com o meu livro, porque eu tô escrevendo o livro e eu tenho a meta de lançar nos 10 anos como parte Olha, da trilha. Das comemorações dos 10 anos. Então me cobrem, eu preciso terminar o livro. Eu preciso parar e terminar o livro. Eu tô ali um pouquinho mais da metade, mas preciso me concentrar. Mas essa camisa em especial já é o 3º ano que a gente traz o Braille. A gente foi a primeira equipe de futsal do Brasil a trazer o Braille na camisa. Dentro de todo esse conceito da Magnus, né, do Magnus Futsal e da Admax, né, a gente tem o Instituto Admax. Fala a gente, o grupo todo Admax, né, a Admax, a Magnus, o Magnus Futsal faz parte desse conglomerado. E o Instituto Admax é o maior centro de formação de cães-guia da América Latina. E hoje, além do cão-guia, ele tem também a formação de cães de assistência para crianças com autismo. Olha, cara, que lindo. Então, cara, eu sou suspeito, mas eu já viajei muito esse mundo afora. É um dos projetos mais lindos que eu já conheci na vida. É fantástico. Acessem o site e as mídias sociais, Instituto Admax. Procurem mais informações e nem fazendo merchan para doação, não. Um dos maiores gaps que a gente tem lá são as famílias socializadoras. Porque o cão-guia, ele precisa passar os primeiros de 7 meses a 1 ano com uma família que enxerga, que é chamada de família socializadora, para passar por todas as etapas da vida cotidiana. Olha que legal. Depois que ele passa por esse período de treinamento, ele volta para o Instituto Admax, e aí lá com os instrutores, ele vai fazer o refinamento final para que as características dele sejam comparadas com as características dos deficientes visuais, das pessoas com deficiência visual que estão na fila de espera. Aí casa, essa pessoa tem uma característica mais caseira e tal. Esse cão é um cão mais pacato. Então, ele combina com o Dr. Thiago. Aí eles fazem esse casamento perfeito. Cara, e assim, o duro deve ser devolver o cachorro, né, cara? Cara, isso é a primeira coisa que todo mundo fala. E eu sempre falo assim, eu convido você a conhecer o Instituto Magnus. E o dia que você conversar com uma pessoa com deficiência visual e ouvir dela que você está devolvendo os olhos dela, ou que a vida dela mudou graças ao cão que você vai socializar um atrás do outro. Tem várias famílias socializadoras lá que socializam um cão atrás do outro. Eu já tentei ser família socializadora, tem algumas características que você tem que ter, né? O Giorgio, que é o instrutor lá, o Thiago, que é o gestor, que faz um trabalho magnífico, ele fala, você não, cara, não dá, porque você vai deixar o cão-guia maluco, né? Você vai criar cão-guia para malabarista, não para uma pessoa com deficiência visual, porque a gente não para, né, cara? Tá aqui, segunda manhã eu tô indo pra Sorocaba, domingo tem jogo, segunda eu tô em Porto Alegre, terça eu tô no Rio, volto, quarta em São Paulo, então o cão-guia não vai aguentar, né, cara, o teu ritmo, não dá.
Mas é muito legal, cara. Instituto Admax é um projeto maravilhoso. Depois, Felipão, me passa todas as redes sociais, tanto do Magnus quanto de Admax, para a gente deixar na descrição do podcast, que é bacana. Quem assistiu o podcast, depois vai entrar lá, vai ver, eu acho que é importante. Tem que seguir a gente, dar uma moral, um like, Claro, né? claro. Ativa o sininho do Das podcast. notificações, é isso aí. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Tenho certeza que muitos comentários virão. Tenho certeza que muita coisa boa ainda virá dessa nossa parceria. E com certeza todas essas instituições que a gente falou aqui vão ser ajudadas e vão ser glorificadas. Para vocês que ficaram até agora, deixe seu comentário a respeito de tudo que foi falado. Coloque aí o sininho das notificações. Se você não está nos seguindo, siga também. E mande para aquele seu amigo que gosta de futebol e quer saber um pouco da gestão. Muito obrigado. Espero vocês até o próximo episódio. Um abraço.